Este podcast tem o apoio da Agrogés. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura e agronegócios. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje temos casa cheia. É verdade, três entrevistados. Tenho aqui comigo dois jovens empresários agrícolas, John Stewell e Eduardo Correia, do projeto Duck River, e já vamos saber o que é este projeto. E tenho comigo também, igualmente jovem, o único dinossauro na sala sou eu hoje, o Miguel Vieira Lopes, que é também agricultor e consultor da Agrogés, que é o nosso parceiro neste podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Duarte, começava por si e pelo John, para perceber um bocadinho quem é que são vocês e como é que caem na agricultura. Com certeza. Basicamente, eu e o John conhecemos-nos por uma série de felizes acasos. Ambos temos alguma tradição familiar na agricultura, embora nunca tão a full time e tão profissionalizada como o fazemos agora. Em 2019, através de diferentes contactos que nós tínhamos, eu e o John fomos postos em contactos e, juntamente com uma família norte-americana, iniciámos este projeto. Eu já tinha experiência amendoal de um projeto anterior em que tinha estado envolvido, também com uma escala considerável, mas nada que se compara àquilo que estamos a fazer agora. E o John, que ficou encarregue da parte financeira do projeto, também sabia o que era a realidade agrícola e tinha feito várias análises no seu anterior trabalho a empresas agrícolas. Embora a vossa formação não tivesse passado por agronomia nem nada disso, não é? Portanto, o Duarte é engenheiro. Exato, eu sou engenheiro civil. E eu sou de gestão e fiz a minha carreira toda em consultoria de gestão, onde fui tendo contacto com projetos agrícolas, de larga escala alguns deles, mas sempre na lógica de consultoria, em que era um contacto pontual com a agricultura, depois energia, portanto uma visão abrangente do mundo dos negócios. Mas tenho a parte de ter crescido com uma quinta na família, onde fui sempre presença regular e portanto sempre fui contactando com a agricultura desde muito pequeno. Portanto, ficou sempre ali uma relação especial com a agricultura e que em 2019 acabou por se tornar na atividade a tempo inteiro. Muito bem. Duarte, portanto, também nunca exerceu a engenharia civil, não é? Não. Eu estive sempre ligado à parte da gestão, de investimento. Também trabalhei em diversas áreas. Na agricultura, mas não na parte dos frutos secos, nunca. Tive alguma experiência com pecuária antes, e em outras áreas como eletricidade e imobiliário. Como estava a dizer, em 2019 nós fundámos a Duck River em conjunto, com o objetivo de ser o produtor. O objetivo nosso há que ser ambicioso e, portanto, posso dizer mundial mais eficiente em termos de produção de amêndoa, tanto de um ponto de vista económico, portanto, de conseguir os custos mais baixos por quilograma produzido, como em termos de sustentabilidade, em termos daquilo que são os recursos utilizados para produzir esse quilo de amêndoa. Portanto, vejo aqui muita modéstia, não é? Portanto... Eu disse que há que ser ambicioso. Muito bem, Exatamente. Portanto, aqui de facto ambições grandes, não é? Ambições grandes. Correto. Muito bem. Só para percebermos um bocadinho e já vamos entender como é que vocês estão a trabalhar para essa ambição, não é? O que é que estão a colocar em prática neste projeto para chegar lá, para estes níveis tão grandes de eficiência e de sustentabilidade. Duck River. Muita gente já vos perguntou seguramente porque este nome. O Duck River vem da ideia inicial de começar no Alqueva, e o Alqueva é alimentado pelo Guadiana, e o Guadiana há vários séculos atrás era conhecido entre os romanos como o Rio dos Patos. E como temos aqui parceiros internacionais e também eu próprio meio inglês, acabámos por... Não se nota nada, John Stewell. Acabámos por ter o nome em inglês e sendo o Rio dos Patos, que é o Guadiana. Uma história, que é o nosso storytelling também aqui Exatamente. com o nome do projeto. Muito bem.
Então, começamos em 2019 com este projeto e a escolha da cultura é a amêndoa. O Duarte já explicou que já tinha alguma experiência prévia num projeto anterior, mas porquê a amêndoa? Porquê esta decisão de avançar com esta cultura? Teve vários fatores que influenciaram. O primeiro é vermos que podia ser uma cultura que tinha pouco historial, mas era muito promissora no Alentejo. Tinha bastante historial feito de outra forma em Espanha e também em Trás-os-Montes. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi investigar como é que é produzida a amêndoa na Califórnia, que é o produtor responsável, depende dos anos, por entre 80% a 85% da produção mundial. Analisar que práticas deles é que queríamos implementar cá, analisar que práticas é que, por exemplo, a indústria do olival cá fazia, que já eram melhores que as do amendoal nos Estados Unidos e que, portanto, nós deveríamos aprender com a indústria do olival cá e não com a do amendoal nos Estados Unidos. E basicamente fazer a análise de tínhamos as condições edafoclimáticas reunidas, tínhamos a grande reserva de água no Alqueva e em menor escala na Idenha, para onde acabámos por arrancar com 2 projetos ao mesmo tempo no Alqueva e na Idenha, mas era uma zona menos conhecida, mas depois de analisar vimos também que as condições eram igualmente boas ao Alqueva, e vimos que efetivamente havia um contrassenso, na nossa opinião, que é havia uma cultura que é a amêndoa, cuja produção deriva em mais de 80% da Califórnia, que é um sítio que, como todos sabemos, tem inúmeras dificuldades, tanto a nível social como a nível de água, e a nível de custo de produção. E para complementar isso ainda por cima, a Europa e Espanha especificamente, porque tem uma grande indústria de importação para depois processar e reexportar, importava quase 100 mil toneladas de amêndoa anualmente dos Estados Unidos. E, portanto, vimos que conseguimos produzir em Portugal de uma forma mais eficiente em termos de inputs por quilograma produzido. Conseguimos ver que em Portugal conseguimos produzir de uma forma mais eficiente em termos de euros por quilograma produzido, e além disso tínhamos um mercado consumidor aqui à porta, tendo a possibilidade de aproveitar isso de um ponto de vista de custo logístico e também fazendo ou ajudando o ambiente, reduzindo a pegada carbónica daquilo que é a transportação de contentores com toneladas e toneladas de amêndoa dos Estados Unidos para a Europa. Portanto, havia aqui uma clara oportunidade, um mercado a crescer e uma oportunidade de se fazer de uma forma mais sustentável também, comparando com o grande produtor mundial que é a Califórnia, não é? Quando vocês olhavam por esse espectro internacional, não é? Para aquilo que se faz lá fora, dos produtores de referência, e para aquilo que já estávamos a fazer, porque o amendoal começou a ser desenvolvido de uma forma muito acelerada em Portugal nos últimos anos, e pensaram no desenho do vosso projeto. Houve alguma coisa que vocês quisessem fazer de diferente? Trazer aqui alguma componente mais inovadora? Nós quisemos alicerçar todas as operações e toda a dinâmica, quer interna, quer com os nossos parceiros, em tecnologia. Desmaterializar o mais possível processos de gestão. Interligar os nossos principais equipamentos com softwares que apoiem as pessoas na tomada de decisão. Ou seja, aquilo que nós quisemos foi dar as ferramentas a uma equipa jovem para se dedicar mais a acrescentar valor, a pensar e a analisar, do que propriamente se dedicar a tarefas rotineiras de tratamento de dados, carregamento de dados, carregamento de informação em sistemas avulsos. Portanto, houve aqui uma oportunidade grande. Foi ao começarmos do zero em 2019, pudemos ir buscar aquilo que de melhor existia e aquilo que nós achávamos que mais se adequava aos nossos objetivos,
muitas vezes não é necessariamente o melhor em si, mas é o melhor tendo em conta o nosso contexto. E portanto, se houve algo que esteve sempre presente na nossa mente desde o início, foi criar esta infraestrutura que permita à nossa equipa se realizar e acrescentar o maior valor possível no dia a dia. Portanto, um projeto muito tecnológico, muito alicerçado em agricultura de precisão, não é? Que vos permite. Sim. Quer no campo, quer na parte de gestão. Portanto, nós utilizamos um ERP na parte de gestão, na parte mais de escritório, mas com interligação ao campo, e utilizamos no campo um software de gestão agrícola que está interligado com tratores, com sondas, com o sistema de rega e que permite aos nossos agrónomos que estão no terreno a liderar as operações ter toda a informação disponível num ecrã único e no fundo o nosso objetivo é facilitar-lhes a vida e ajudá-los a tomar a decisão no dia-a-dia da melhor forma possível, o mais informada possível. Diga, Se puder adicionar, eu também diria, hoje em dia, quando se fala em agricultura de precisão, acho que já há alguns must-haves que são, basicamente, obviamente, pode haver agricultores que ainda estão em período de transição, mas há algumas das coisas básicas, como em culturas permanentes, a rega gota a gota, as estações meteorológicas, as sondas de umidade. Nós tentámos ir um bocadinho mais longe naquilo que, como o John estava a dizer, simplificar e automatizar aquilo que é a recolha de dados para sabermos exatamente o que é que foi regado, o que é que foi adubado, quais é que são os estoques que temos de adubo, onde é que foi aplicado o quê, para de certa maneira tudo o que são tarefas de menor valor acrescentado ou mecânicas serem feitas automaticamente e para os nossos técnicos poderem estar dedicados efetivamente a olhar mais para as árvores em vez de olhar para papéis, para poderem tomar as decisões que um computador não consegue tomar, essencialmente. Deixa-me então intercalar aqui com uma questão. O John estava a falar da gestão e de todos estes processos que vocês tentam agilizar para que a vossa gente, não é, os vossos colaboradores também consigam trabalhar de uma forma mais ágil e mais eficiente. Para falarmos um bocadinho também desta parte que é super importante, que é a gestão dos recursos humanos aqui na área agrícola, que é sempre um tema complexo, como é que nós fazemos a retenção do talento, não é, na área agrícola. Vocês implementaram aqui algumas práticas já muito avançadas de recursos humanos que não é muito habitual ter numa exploração agrícola, numa empresa agrícola, não é? Com KPIs, com avaliações semestrais, se calhar... Quem é que quer falar um bocadinho sobre isto? Posso falar. Começámos desde o princípio a definir um sistema de KPIs que abrange todos os nossos quadros de gestão intermédios e em que cada responsável, portanto, ao longo das hierarquias, preenche mensalmente. Existe visibilidade para cada pessoa sobre como é que está a evoluir a sua performance e existem sessões de feedback a cada 6 meses. Aquilo que nós notamos é que algo por vezes pode ser percebido com uma carga negativa, teve o efeito contrário. As pessoas valorizaram ter uma matriz que os ajuda a sistematizar os seus objetivos no dia-a-dia, algo que os ajuda a fazer um reset quando estão envolvidos nos problemas e nas dinâmicas do dia-a-dia e portanto tem esta dupla vertente de ser bom para ajudar cada um de nós na organização, porque nós também temos os nossos KPIs, cada um de nós a recentrar quando há muito a acontecer e no fim do dia ter conversas estruturadas sobre aquilo que aconteceu, aquilo que correu melhor, aquilo que correu pior e a partir daí evoluir e estar sempre numa progressão contínua e o feedback tem sido muito positivo por parte das nossas equipas. Ou seja, uma metodologia construtiva e que funciona totalmente muito bem para o objetivo é construir, melhorar, evoluir continuamente.
Já vamos querer saber mais aqui das vossas opções, mas gostava de ouvir o Miguel. Eu ainda não disse nada, não é? Ainda não disse nada, é verdade, está aí muito caladinho. E perceber aqui um bocadinho como é que é a sua visão quando ouve estas histórias, como é que olha para estes jovens empresários, esta nova forma que é, no fundo, aquela que representa, se calhar, melhor a nossa agricultura profissional, competitiva, capacitada, muito capacitada. Como é que olha para estes novos projetos? Bom, eu estava aqui a ouvir a história a ser contada e realmente isto é simpático, é muito interessante ver que se conseguem montar coisas do princípio ao fim em zonas do país que ainda por cima são zonas que estão a empobrecer e em que a desertificação é realmente um problema, não é? Isto, claro que é possível com projetos que estão bem dimensionados, esta questão de a Europa ser o maior mercado agroalimentar do mundo e não ter, ou ter muito pouca produção de amêndoa aqui há poucos anos, cria esse género de oportunidades, portanto permite gerar valor, não é? E portanto assente nesse valor é possível criar coisas como que aqui tem estado a ser descrito, que realmente criam condições na região para que haja efetivo desenvolvimento, não é? Só assim é que poderá haver fixação de pessoas. Eu não sei quantas pessoas têm a trabalhar, mas 50 pessoas, não é? 50 pessoas a trabalhar numa empresa agrícola é uma coisa que já não é assim tão frequente. Eu sou ali do Alto Alentejo, julgo que agora o maior empregador do meu concelho terá 300 ou 400 pessoas a trabalhar e, claro, é uma agroindústria, não é uma empresa agrícola, não é? E, portanto, para mim, pessoalmente, dá-me muito gosto ver que isto é feito assim. Outra coisa interessante de notar aqui é que este género de conversa à volta de um projeto de contexto para um projeto de investimento é uma coisa que existe, mas é raro ser feita em português. Estas conversas nunca se passam em português. e isso também é aqui simpático, não é? É gratificante. É gratificante. Claro que temos características próprias, mas é verdade que há pouca, ou que há muita concorrência de fora, digamos assim, para ser um bocadinho mais simpático. mas este género de coisas são importantes. Portanto, existe uma sustentação boa naquilo que é o mercado. A amêndoa também dentro dos frutos secos, é assim uma espécie de um produto privilegiado, não é? Tem oportunidades que os outros não têm. Tem assim um lugar ao sol, para além dos benefícios de saúde dos frutos secos que têm a ver com os substitutos do leite, não é? Portanto, há um mercado interessantíssimo, fortíssimo, mas é interessante ver que há pessoas em Portugal que estão a ver essas oportunidades e que as conseguem aproveitar, não é? Portanto, tem sido assim. Respondendo à pergunta de como é que é ouvir esta conversa até agora, tem sido assim. Queria agora saber um pouco das vossas opções. Claramente vocês optaram por um projeto, aliás é o vosso claim de agricultura sustentável, não é? De Sustainable Agriculture. Quando abrimos o vosso site salta logo esse claim. Adotaram aqui algumas práticas até de alguma forma regenerativas a nível do solo, portanto tem aqui de facto muito presente esta questão da preservação ambiental e destas práticas mais sustentáveis. Embora sendo um projeto completamente virado para a produtividade e para a alta densidade, perguntar-vos porque esta escolha do amendoal em copa e em sebe, porque estas duas opções, a escolha das variedades, como é que vocês, também já bebendo tudo aquilo que era o histórico nacional e a experiência internacional, como é que foram as vossas opções? Pegando na parte da sustentabilidade, e só para explicar, nós vemos a sustentabilidade em 3 pilares. O primeiro é ambiental, e embora nós não sejamos uma empresa de agricultura biológica, aplicamos efetivamente todas as práticas regenerativas e em todas as decisões que nós tomamos pesamos o trade-off entre aquilo que é sustentabilidade económica e aquilo que é sustentabilidade ambiental, e obviamente há headlines para nós em termos do que é que se pode ou não pode fazer. Portanto, mais que sustentável, é também responsável. Na parte social, como tinha dito, nós criámos nos últimos 3 anos 50 postos de trabalho no interior. Temos, por exemplo, 6 técnicos recém-licenciados que estavam a trabalhar em áreas em que as suas capacidades não eram aproveitadas, e damos-lhes responsabilidades e fizemos-los crescer e damos-lhes treino que acho que eles não estavam à espera
de estar já numa posição com tanta responsabilidade, de gerir tantas pessoas, gerir um P&L tão grande. E da parte económica, há culturas que têm mais a ver, que se fazem em Portugal, que têm mais a ver com aquilo que é a soberania alimentar e um pouco defensivas para não estarmos dependentes de outros países ou outras regiões, e nos últimos meses tem-se visto que a importância disso. Com a amêndoa, como também o olival já se tornou, ou o azeite já se tornou há 4 ou 5 anos, é uma indústria que vai ser muito positiva para a balança comercial portuguesa, e portanto estamos virados, não diria totalmente, mas grande parte, ou a maior parte da nossa produção vai ser exportada. Essa da parte ambiental. Em relação à alta densidade, eu acho que o importante não é vermos a quantidade de inputs que se aplicam por uma determinada área, portanto, o que é que se gasta de água, o que é que se gasta de adubo ou de produtos químicos num hectare, mas sim o que é que se produz, tanto a nível nutricional como a nível económico. E se pegarmos em valores, por exemplo, de proteína ou de euros gerados por inputs, por metro cúbico, por litro de adubo, os frutos secos ganham praticamente a todas as outras culturas. Em relação à decisão entre a alta densidade portanto, a Copa e a SEB, os Estados Unidos, que é onde realmente há mais histórico neste nosso modo produtivo de alta densidade em termos de uso de inputs, está 100% virado para Copa, até com menos densidade do que a nossa Copa cá. O amendoal em SEB deve ter menos de 10 anos, e portanto aquilo que nós decidimos fazer na primeira propriedade, no primeiro projeto que desenvolvemos, foi fazer metade de cada, para termos os nossos próprios dados isentos e para nós próprios tomarmos a decisão, sustentado nesses 3 pilares que eu acabei de falar, qual é que faz mais sentido continuar a crescer o nosso projeto. Duarte, deixe-me só interrompê-lo, porque creio que não sistematizámos. Neste momento estamos com 2.500 hectares, não é? 2.500 hectares, divididos sim. em 6 propriedades, não é? Sim. Pronto, Sim. E destes 2.500 hectares, falta só 250 que não estão completamente plantados, é isso? Exatamente. Ou já troquei aqui os números todos? Não, é isso mesmo. Muito bem. Estamos agora a preparar cerca de 250 hectares e temos a intenção nos próximos meses crescer até perto dos 3.000 hectares. Isto era só para percebermos aqui um bocadinho a dimensão também do projeto. Certo. É quase tudo, a maior parte da área neste momento está em copa, porque nos últimos anos temos visto que a copa está mais provada, sabemos melhor como é que é a evolução dos números em termos económicos, e a SEB ainda estamos a testar para decidirmos se vamos enverdar por esse caminho. Obviamente que a SEB, depois dos primeiros anos e principalmente no momento da colheita, simplifica bastante as operações, com uma equipa com 2 ou 3 pessoas que consegue dar muito mais despacho e é independente, enquanto que na Copa tem que se ter muito recurso à mão de obra. Nós temos alguma dificuldade já, e foi uma coisa interessante no estudo da Portugal Nuts, ver que foi aí Idenha o concelho onde houve o maior aumento de salário médio na agricultura. Eu acho que a nível concelho, mais uma vez, pondo a humildade de lado, nós fomos muito importantes para isso. Está aqui a puxar pelo seu contributo. Andamos à luta para conseguir mais trabalhadores e precisamos efetivamente mais trabalhadores. Até temos agora um refugiado que veio da Ucrânia e que nos está a ajudar, e inclusive pedimos no IFP mais pessoas, e pronto, e acho que a parte social aí tem sido muito importante, e temos as posições preenchidas para aquilo ou vamos preenchendo para aquilo que são os nossos tratoristas in-house, mas vamos precisar de muitas pessoas na colheita, como o olival ou outras culturas já precisam, e efetivamente também era importante
agora puxando à parte política, se calhar uma flexibilização ou pensar-se em políticas para ajudar possivelmente trabalhadores que venham temporariamente para trabalhar nestas alturas de maior necessidade, como aliás, pelo menos em Inglaterra, isso já existe. Bem, Duarte colocou esta questão para explicar que a Copa é mais exigente a nível de mão de obra, não é? Portanto, de pessoas. A SEB facilita mais porque é altamente mecanizada, não é? Quase todas as operações são totalmente mecanizadas, mas na realidade é preciso aprender um bocadinho mais, não é? Ter aqui um bocadinho mais de experiência para perceber o que é que pode ser mais interessante depois, feitas as contas finais. É isso. Exatamente. Portanto, é isso. Ainda estamos em processo de aprendizagem. Virei que na Copa sabemos o que é que vai ser, ainda estamos em processo de aprendizagem para saber se a SEB pode ser melhor. Miguel, este ponto que o Duarte tocou aqui da mão de obra e das políticas para estimular um bocadinho estas questões, como consultor também, como é que olha para esta questão? Porque é um desafio para transversal à agricultura em todas as áreas que são mais produtivas e que necessitam de uma mão de obra mais intensiva, especialmente nas operações de colheita, e é uma queixa recorrente dos agricultores. Portanto, mesmo projetos jovens bem estruturados com uma espinha dorsal e muita gestão em cima, esbarram quase sempre neste problema que é muito primário, não é? Sim, é um problema que nós enquanto país nos votámos a nós próprios, não é? No fundo, a desertificação do interior, que é onde se conseguem produzir estas culturas com uma escala que depois vai permitir viabilidade económica, não é? A desertificação dessas zonas do país votou-nos a esse destino. Não temos muita forma de sair a não ser isto que está a ser descrito aqui, que é tornar as condições mais atraentes, é um bocadinho aguentar aqui a travessia do deserto e tentar que isto se torne um foco de atração para trabalhadores sazonais, que é aquilo que falta, essencialmente. Ou seja, o caminho é mesmo este, como consultor, quando alguém lhe apresenta um projeto que está no interior do país, que sabe que vai ter que recorrer ali a uma mão de obra significativa, o seu conselho é, se quer atrair gente, torna as condições mais atrativas? Não, é isso? Tem sempre que passar por aí? Numa fase de planeamento, o conselho é um bocadinho mais drástico do que isso, que isto tem de ser um dos fatores de decisão, não é? Existe ou não existe, porque estas mudanças são lentas e não se vai coadunar com o tempo que teria de esperar para que houvesse esses impactos feitos pela própria empresa, não é? Agora, realmente há essas necessidades, tem havido algumas reações, algumas tentativas de trazer trabalhadores de fora para suprir estas necessidades, com muitos casos que são conhecidos, com alguns problemas e algumas dificuldades que eu diria que são inevitáveis quando as condições não existem, logísticas e de infraestrutura, mas que quer dizer, a alternativa é não produzir, não é? E torna-se difícil, torna-se realmente uma situação difícil. Daí, e esta é uma discussão recorrente, no olival, muitos produtores estão a optar pela SEB porque está um bocadinho mais à frente na curva de aprendizagem do que no amendoal e oferece realmente essa segurança. Ainda assim, há sempre operações manuais e mesmo um sistema que utiliza menos gente pode ser promotor desse desenvolvimento, não é? Gerando riqueza e aquilo que se chama a economia não agrícola em espaço rural, não é? Que será dinamizada e que ganhará valor, mas são ciclos muito longos e difíceis de inverter. Portanto, isto é realmente uma questão, é realmente um problema, e é aqui, julgo eu, no caso da Duck River, aquilo que é a cenoura, não é? Que está ali à frente. Se este modelo se provar tão bom ou melhor, bastava tão bom, não é? Do que o sistema em Copa, seria claramente uma opção interessante, não é? Agora, é realmente, no caso do amendoal, uma situação em que ainda não se conhece tão bem, a curva de aprendizagem ainda vai muito no início e torna a decisão, pelo menos, até de ser ponderada, não é? Certo, muito bem. Queria colocar-vos aqui uma outra questão.
Para vós é importante reforçar parcerias com entidades na área da investigação e desenvolvimento, com a academia? Vocês têm algumas parcerias em marcha nesse sentido? Sentem necessidade de estar em parceria com outras entidades? Ou o projeto ainda está muito fechado desse ponto de vista? Não, eu diria que temos algumas parcerias com empresas privadas até, ou seja, muito daquilo que nós usamos, de certa maneira fomos nós que desenhámos e que levámos a essas empresas e dissemos, existe um software que é bom, mas para aquilo que nós idealizámos, que é a nossa operação, queremos perguntar se conseguem fazer estas mudanças. Por outro lado, aquilo que é de desenvolvimento, também usamos algumas soluções e estamos sempre abertos para universidades ou mesmo empresas privadas virem ter connosco e disponibilizarmos áreas para se fazer testes sejam eles técnicas de rega, de produtos, etc. Em termos de parcerias formais, temos estado a falar, já falámos com o Instituto Politécnico de Castelo Branco para poder eventualmente ter alunos de tese ou até de fazer alguma parceria com a parte da investigação nos nossos amendoais que estão ali perto. Não temos para já nenhum protocolo formal, mas estamos interessados nisso. Mas vocês nesta área sentem que são os privados que estão a puxar muito pela investigação e desenvolvimento, é isso? É um bocadinho, eu acho que pronto, também é normal porque a cultura é muito nova cá, mas se nós virmos todas as variedades das universidades de Espanha, são as variedades que nós utilizamos. Também porque, embora este boom de agricultura, de amendoal mais profissionalizado esteja par e passo com Portugal, se tenha iniciado na mesma altura, eles tinham uma área enorme de sequeiro lá plantada e, portanto, as universidades nunca pararam de investir nisso. Eu acho que era interessante no Alentejo e na Beira Baixa as universidades verem e analisarem e especificarem mais os programas que têm nas culturas que existem, porque efetivamente não só nós, mas hoje em dia no Alentejo o Alqueva é bastante grande, irá expandir mais um bocadinho e efetivamente nos dias que correm há falta de agrónomos especializados. Nas outras áreas da agricultura não sei, mas na nossa certamente que há. Sim, há por exemplo uma área que nós achamos que pode ter um impacto muito positivo, que é a utilização das abelhas na polinização. E ainda há muita falta de dados concretos. Na Califórnia utilizam, e utilizam em larga escala, vêm abelhas de todos os estados para apoiar no processo da floração, mas cá, com as nossas variedades, ainda temos falta de informação quantitativa sobre os polinizadores que permita decidir qual é exatamente o valor, o custo-benefício que há nessa utilização. Isso é uma área que, por exemplo, que está em aberto, ou seja, há falta de dados. Há a intuição de que é positivo, mas não se consegue. Mas estão a fazer alguns ensaios já nesse sentido? Estamos a trabalhar nisso, para fazer testes, para conseguirmos medir. A dificuldade que eu tenho visto noutras culturas a fazer isto é que, como não existe este serviço para trazer colmeias durante um mês e meio e depois seguirem a sua vida, o agricultor que queira perceber como é que isso se pode fazer tem de, no fundo, arranjar comida para as ovelhas, para as ovelhas, não para as abelhas. Também. No resto do ano, não é? E tenho visto alguns produtores fazer coisas interessantes, como plantar sebes com plantas que florescem imediatamente a seguir à cultura que têm, para prolongar um bocadinho ali o período. Mas é um caminho difícil, não é? Outra coisa, já agora se me posso meter na conversa, que eu achava que era muito interessante a investigação no amendoal seguir, é a questão do sequestro do carbono. Nós sabemos que na Califórnia os produtores de amendoal vendem créditos de carbono e que aquele mercado está mais evoluído do que o nosso nesse sentido, mas não será muito fácil sem fazer testes em território nacional, em condições reais, ao que as plantas conseguem realmente sequestrar.
que isso se desenvolva muito, não é? Aquilo que nós temos de referenciais é um bocadinho vago. Eu já tenho tido esta conversa muitas vezes, mas realmente aproveito aqui a plataforma, como dizem os americanos, para sugerir a ideia, porque realmente isso poderia ser uma mais-valia forte e é uma coisa que tem paralelo lá fora e que já existe, e portanto isso poderia ser uma valorização grande do negócio que só traria vantagens para todos, não é? Vocês têm essa medição feita ou pretendem vir a fazer essa medição da vossa pegada carbónica para que isto também possa estar medido, quantificado e seja Claro. tenha um valor? Eu diria, na medição da pegada carbónica, para ser absolutamente justo, temos que imputar tudo o que são os usos relacionados com essa pegada carbónica. Ou seja, num ponto, no último extremo, o gasóleo que eu e o John gastamos para ir à Idenha deveria, se fosse para fazer uma análise realmente acertada daquilo que é. Nós não temos essa análise, obviamente que temos em relação aos tratores, em relação à operação direta, mas estamos muito interessados em poder fazê-la, e acho que a parte da clarificação daquilo que é o mercado dos créditos de carbono é importante para funcionar como, e pegando a expressão, como uma cenoura para as pessoas começarem a medir e tentarem ser mais eficientes também, porque poderiam compensar essa rentabilidade tendo mais créditos de carbono disponíveis. O que eu acho que é o passo seguinte é realmente haver investigação científica na parte das remoções, porque as emissões são quantificáveis, sabemos o caminho. As especificidades da cultura na parte da remoção porque senão o agricultor entra aqui num jogo que não pode ganhar, não é? Sabe-se as regras todas de como medir aquilo que faz de mal, mas o que faz de bem é difícil de medir. E isso é que era muito interessante, mas exige realmente investigação científica. Para quem nos ouça, nós estamos disponíveis para disponibilizar área e recursos. Só para dar aqui uma ideia, nós plantámos durante estes 3 anos cerca de 1 milhão de árvores. Não sabe quanto é que elas sequestram, mas gostava de saber, não é? Certo. Ora bem, vamos Alguma ter coisa que será. tentar trabalhar aqui uma parceria para conseguir medir aqui o sequestro de carbono aqui das propriedades da Duck River. Já vamos aqui com uma conversa longa, mas hoje também somos muitos, temos de ter aqui alguma tolerância, mas queria só ouvir-vos falar aqui num último ponto que eu gosto sempre de abordar com todos os nossos convidados, que é a parte da comunicação. Especialmente numa altura que vivemos muito sensível, em que sentimos de alguma forma que a atividade é muito atacada, não é? E que há aqui muito os extremos do agricultor bom e do agricultor mau, do ambiente versus agricultura. Pensando aqui um bocadinho em vós como jovens empresários que estão aqui de facto com um projeto novo que vai buscar aqui muita gestão, muita sustentabilidade, como é que vocês olham para esta questão da comunicação num setor que tradicionalmente não comunica para fora, e quando comunica para fora fala de uma forma reativa e normalmente para reagir às más notícias? Certo. Quando temos aqui tantas boas notícias para dar, não é? Acho que é extremamente importante falarmos e darmos a conhecer o que é que são os projetos. Muitas vezes perguntam-me se o amendoal gasta muita água. E eu peço para enquadrarem o que é muita água. E as pessoas têm um bocadinho o hábito de dizer, e ouvem alguns chavões motivados por temas que não estão diretamente relacionados com o ambiente, e ficam com um bocadinho de perseguição a certas culturas por ideologia e não por ciência. E portanto eu acho que nós, enquanto agricultores, aquilo que é essencial fazermos é a tal medição que está no ADN da Duck River, para podermos efetivamente quantificar, comparar eventualmente a outras culturas e dizer realmente faz sentido estarmos a dedicar os recursos que temos, não digo económicos, mas os recursos que temos em termos de inputs a esta cultura, porque a nível nutricional e a nível económico para o país é a que faz mais sentido. E portanto acho que há várias associações ou órgãos, e também órgãos de comunicação social, que têm feito um bom trabalho e que têm dado mais voz a agricultores, mas acho que é importante
continuar a investir nisso e continuar a dar cada vez mais voz a quem quer falar e a quem tem boas histórias para contar e a quem se baseia na ciência para as suas tomadas de decisão. 100% de acordo, e acho que é acima de tudo desmistificar. Utilizarmos a água para produzir amêndoas faz sentido? Faz. Desperdiçar água não faz sentido todo. Portanto, muitas vezes é mais atacada uma cultura que cria emprego, cria alimento, do que o desperdício que está por aí e que muitas vezes é alvo de uma enorme passividade. Portanto, acho que aí pode haver uma ajuda em focar nos problemas que os temos, mas naquilo que devemos resolver. E eventualmente, se alguma coisa devíamos fazer como país, é disponibilizar mais água para a agricultura, para acrescentar valor no interior, para produzirmos mais alimento, para termos melhores empregos no interior. E a água é a chave, e focamos aqui um bocadinho na água, mas acho que a comunicação à sociedade sobre a gestão da água deve ser fundamental, deve ser um tópico prioritário no nosso país. A gestão da nossa água e como a queremos utilizar e como a não devemos desperdiçar. Porque ainda há muito desperdício de água. Há muito investimento a fazer para reduzir o desperdício de água ao mínimo. Miguel, vou deixá-lo terminar aqui com esta... Há mais responsabilidade nisso? Não. É igual aos outros, não é? Não, vai terminar. Há aqui uma carga diferente. Precisamos aqui do provérbio chinês, como se costuma dizer. Não, em relação a esta questão da comunicação, em primeiro lugar, voltando aqui à água, há um ponto que me parece óbvio, mas que não passa tão óbvio tantas vezes assim, que é a água permite realmente intensificar as áreas de produção. Isso é uma coisa de que parte da população terá algum medo dessa palavra da intensificação, mas que realmente, se formos comparar quantos hectares seriam precisos plantar com amendoeiras em sequeiro para conseguir produzir o mesmo que estes senhores que estão aqui ao meu lado produzem com 1 hectare, imediatamente percebemos a vantagem que isto pode ter. Quer esses hectares libertados sejam dedicados à produção agrícola ou a espaços de conservação ou de lazer ou dos outros serviços todos que o nosso campo presta, que não é só o de fazer comida. Mas ao nível das associações e dos organismos é mais difícil se calhar fazer a comunicação desta forma tão caseira, mas os agricultores têm uma oportunidade que é convidar quem mais os critica a ir visitar, que ao ver quando uma pessoa que passei num amendoal destes, é difícil vir de lá zangado. Isto não é um provérbio chinês, mas era o melhor que eu arranjei. Sim, mas é um bocadinho. Parece simples, mas na verdade é dar o conhecimento às pessoas, porque a maior parte dos críticos fala sem base, sem saber, não é? De uma forma que não é paternalista. Tem de ser acolhedora. Levar as pessoas a conhecer a realidade. Exatamente. Levar as pessoas ao terreno, que é o que não se faz muitas vezes, ou faz-se com imprensa especializada, por exemplo, que fala para dentro do setor. O combate é uma coisa, quer dizer, assim não vamos a lado nenhum. Não é? Certo. É isso, é aprender, que é uma coisa que o setor não sabe, a dar as boas notícias, não é? Não sabe. Eu bem sei que good news, no news, não é? É o que se costuma dizer, mas é preciso aprender isso também. Meus senhores, foi um enorme gosto conversar convosco. Tivemos aqui uma longa conversa, mas muito prazerosa. Espero que este projeto vingue e continue a crescer. E não falámos aqui de projetos para o futuro, mas com certeza que vamos alargar áreas e se calhar evoluir aqui para outros investimentos, e vamos com certeza acompanhar-vos com todo o gosto aqui na Vida Rural. Foi de facto um enorme gosto receber-vos e falar convosco. Muito obrigada, Miguel, também. Deu aqui muitas achegas aqui à nossa conversa. E o Agricultar fica por aqui e até ao próximo programa. Este podcast tem o apoio da AgroGés.